O tema que a gente se propõe a debater, o tema que a gente trouxe para a discussão é conversão em Cristo. Este tema, ele foi decidido, ele foi escolhido, eu resolvi abordar ele numa outra exposição que já foi feita lá na casa em que nós trabalhamos, a partir do momento que eu fiz a leitura de um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele é um livro trazido, né, à Terra pelas mãos, pelo trabalho, pela psicografia do Chico Xavier, mas por conhecimento, como verdadeiro proprietário da obra, o nosso querido instrutor Emmanuel. E nesse texto a gente vai ter a oportunidade de passar sobre os itens já. Ficou muito claro que para nós às vezes é muito fácil a gente se dizer convertido, a gente às vezes até se acreditar, né, convertido, sendo um cidadão, uma cidadã cristão, e muitas vezes as nossas atitudes, elas acabam desmentindo, a gente acaba em atitudes, às vezes não dando testemunho de que realmente somos ou estamos convertidos ao ensino do nosso Mestre Jesus. Então também é com essa proposta da gente conseguir se reconhecer, de nós conseguirmos nos reconhecer realmente seres já num caminho seguindo de fato os ensinos do nosso Mestre Jesus, ou ainda necessitados, né, de um reforço em algumas questões. E aí, para abrir o nosso assunto, já que estamos falando de conversão em Cristo, eu trouxe aqui algumas definições que estão lá, a gente encontra ela na internet ali. Tem até alguns sinônimos da palavra conversão, mas eu destaquei 3 que estão na tela, que é ação ou efeito de converter ou converter-se, não diz muito. Ação de alterar e ou modificar um sentido, um caminho, uma direção. Aqui a gente já começa a se enquadrar um pouquinho melhor, porque fala em alterar, modificar um sentido, um caminho. Qual é o rumo que eu dou para a minha vida? Ou de que forma eu uso os ensinos de Jesus para alterar os caminhos que eu escolho frente à minha própria vida? Né? Ou então a conversão se dá também quando uma coisa passa a ser outra, no sentido de transformação. E aqui de novo a gente consegue enquadrar o ensino, a proposta de Jesus dentro deste conceito de conversão, quando eu modifico, quando eu passo de fato a ser outro, quando eu passo de fato a ter atitudes coerentes com aquilo que eu passei a acreditar. Então, só a título de conceito, né, da palavra conversão, alguns ainda tem na questão do trânsito, né, eu fazer uma conversão, ainda tem talvez algumas outras aplicações, mas essas aqui elas me pareceram mais de acordo com a nossa proposta, e depois a gente vai voltar nelas para discutir mais um pouco. E lá no livro Caminho, Verdade e Vida, obra aquela em que eu citei agora há pouco, tem um item chamado Conversão, que é o item de número 15 desta obra. Quem tiver ela em casa e depois de repente quiser fazer uma leitura e dar uma recapitulada em alguns tópicos, ela está lá, é o item 15 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o Emmanuel, ele sempre começa nesta obra, e em tantas outras, ele começa o ensino dele, ele começa a trazer a experiência, a vivência dele, precedida de uma passagem bíblica. E aí a passagem bíblica que abre o assunto conversão, ela está lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, que diz: "E tu, Pedro", poderia incluir o Pedro, mas na passagem bíblica não está, "e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos." Estas palavras Jesus pronunciou, ele se referia a Pedro, quando ele deu essa recomendação, né, de que quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E eu confesso para vocês que foi quando eu fiz a leitura deste item que eu pensei, nossa,
Para quem já estudou o Espiritismo um pouquinho, sabe que Pedro foi aquele apóstolo de Jesus que entre os 12, Jesus tinha mais contato, intimidade direta, próximo. Em muitas ocasiões, Jesus até ficava na casa de Pedro, eles conviviam muito de perto. E como não é novidade para ninguém também, Pedro foi aquele que no momento em que Jesus foi preso, Pedro negou em 3 ocasiões de que era alguém próximo a Jesus. Aí pensamos, quem conviveu ombro a ombro com Jesus por aproximadamente aí 3 anos, que foi o período em que nós sabemos aí que foi o período em que mais Jesus trabalhou na proposta de amor que ele veio trazer, alguém que viveu 3 anos ombro a ombro com o Mestre Jesus, recebeu essa orientação aqui de que tu, tchê, quando... o tchê é por minha conta, né? Tu, Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos, né, o que resta de repente para nós, que ainda estamos engatinhando neste processo de crescimento. Não é? Então, essa pequena passagem aqui já nos foi base para algumas reflexões. E aí segue no texto lá. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Aqueles que às vezes frequentam uma certa vertente religiosa e já se saem dizendo, né, convertidos, já se saem dizendo realmente pessoas cristãs. Então não é tão simples assim que a coisa se dá. Não é tão fácil que a coisa acontece. Muitos dizem, eu creio. Senhor, Senhor, né? Gostaria de que me atendesse aos meus pedidos. Não é pelo fato de, às vezes, eu dizer ou eu pedir que eu tenho, né, credenciais ou que eu tenho merecimento para aquilo tudo que eu estou pedindo. Então, muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Porque a proposta de Jesus é uma proposta de amor e de transformação, de mudança de nós mesmos, no sentido de sermos, a cada dia, na medida do possível, criaturas melhores. E quando nós não entendemos direito a lição, essa lição ela não é causadora de uma modificação, de fato, uma transformação. Então, eu simplesmente dizer, eu creio, é pouco. É necessário a transformação para que a nossa obra, para que o nosso trabalho, para que as nossas demonstrações realmente se consolidem e tenhamos aí as credenciais para conquistar coisas melhores. E aí ele segue no texto. As palavras do mestre a Simão Pedro, elas são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Ele recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. É necessário notar, isso aqui é o texto lá do Caminho, Verdade e Vida que nós estamos discorrendo. Acresce notar que Pedro foi sempre o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Ele viu leprosos serem limpos, ele viu cegos voltarem a ver, ele viu loucos que recuperaram a razão, ele se deslumbrara com a visão do Messias transfigurado no Tabor, ele assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Por quanta situação esse senhor passou, e Jesus, conhecendo Pedro, assim como conhece a cada um de nós,
percebeu que ele ainda não estava convertido. Quantos de nós, às vezes, passamos por inúmeras dificuldades que, na maioria delas, se não todas, a nossa fé, a nossa vontade de superar aquele obstáculo ali, ela foi algo determinante, e, no entanto, logo que passamos o problema, que o problema foi resolvido, não encontramos mais a pessoa dentro da casa espírita ou dentro daquele segmento religioso que foi, por muitas vezes, o responsável pela melhora naquele quadro, não é? Então, será que nós, numa condição dessas, podemos nos considerar convertidos? Ou fomos alguém que, de repente, fomos auxiliado em alguma circunstância, que quando ela se melhorou, a gente voltou a ser tudo como era antes? Seriam, no caso, nessa constatação, nessa evidência, né, seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. No momento da crucificação, Pedro já tinha passado por aquele episódio de ter negado Cristo por 3 vezes, até Jesus olhou no grão do olho do Pedro e disse: Pedro, vai devagar com as tuas sentenças, aí, com as tuas verdades, mais vale tu aprender ainda que hoje o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Jesus disse para Pedro, o homem do mundo ele é mais frágil do que perverso. E aí Jesus afirmou, hoje ainda tu há de me negar por 3 vezes. Aí prenderam Jesus, levaram ele lá para a prisão e Pedro ficou alvorotado ali na volta, querendo de alguma forma ajudar, mas sempre se mantendo à distância. E aí, em 3 situações, em 3 circunstâncias, alguém disse para ele, então é tu, o rapaz aquele que acompanha ele, e ele negou então Cristo por 3 vezes, e na terceira negativa, o galo que Jesus havia dito já acabou cantando, né? E nada disso foi suficiente para que ele realmente estivesse convertido. Foram os sacrifícios pessoais, porque depois deste instante, os apóstolos todos eles acabaram se separando um pouco um do outro, e Pedro, na sua sequência de vida, na sua história seguinte, depois nos capítulos seguintes da sua história, Pedro estabeleceu um dos primeiros lares voltados à caridade, que se tem notícia, que foi a Casa do Caminho. Para quem já leu aquela obra Paulo e Estevão, conhece um pouco melhor essa casa que Pedro começou a atender pessoas necessitadas, que o próprio Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, acabou sendo abrigado, e aí foi neste abrigo, neste lar de amor, de caridade, que Pedro estabeleceu, que o Estevão teve o primeiro contato com o Cristo, com os ensinamentos de Cristo. E Estevão, por ser alguém muito em essência, já muito religioso, ele conhecia a lei mosaica muito bem, ele já era um cara que tinha uma propensão à religiosidade. Quando ele se deparou com os ensinos de Cristo, ele saiu a pregar, ou na verdade ele nem pôde sair, porque as palestras que ele fazia evangélicas eram dentro dessa própria mansão, né, ou desse lar, não era mansão, deste lar de amor, que é a chamada a Casa do Caminho. Mas tudo isso se deve ao trabalho deste homem dentro dessa linha dos sacrifícios pessoais, no campo da caridade. Foi este trabalho no campo da caridade que começou a realmente movimentar o coração de Pedro para que ele pudesse, então, se dizer convertido. Estamos sendo claros?
As lutas enormes consigo mesmo. Por quantas vezes é necessário que eu erre para pensar, depois que eu erre de novo para pensar mais um pouco, para que daí eu leve uma outra porrada, para que daí eu me convença, eu preciso mudar. E isso a gente só consegue mudar enfrentando verdadeiras lutas conosco mesmo. Não é eu tentando mudar absolutamente ninguém. Não é eu pensando, era fulano que tinha que estar aqui ouvindo isso. Não. Se nós estamos aqui hoje, se eu estou aqui portador dessa fala, é porque em primeiro lugar ela serve para mim. E se eu estou escutando, é porque em primeiro lugar eu preciso de alguma forma enquadrar essa lição no meu contexto de vida e promover dentro de mim essas lutas, que vão ser elas que vão me tornar um sujeito um pouquinho melhor. As tentações, aquelas vontades de fazer tudo o que a gente sempre fez. Há pouco tempo atrás circulava na mídia uma propaganda de uma universidade que dizia algo nessa linha assim de que os caminhos que a gente sempre escolheu, eles acabam, por nos trazer aqui. Se nós queremos outros caminhos, se nós queremos outras possibilidades, se nós queremos uma vida diferente, é necessário que nós tenhamos a capacidade de construir um caminho diferente. E este caminho só conseguimos nos melhorando, só conseguimos através dessas lutas reformadoras. O Chico Xavier tem uma fala bem curtinha que ele dizia que a questão das tentações, fugir das tentações é a mesma coisa que fugir de um cachorrão bem grande, um cachorrão gigante que está nos perseguindo. Então a gente está ali correndo, querendo fugir, e ao mesmo tempo louco que ele nos pegue. Eu não sei se eu fui claro na fala, mas por muitas vezes nós estamos fugindo de uma tentação e, no entanto, hoje passa. E aí a gente se entrega. E aí a gente se lambuza. Porque hoje é domingo, eu vou me permitir tal coisa que eu passei, às vezes, uma semana, me policiando. Hoje é domingo, então hoje vai. E aí não conseguimos dar esse passo, não conseguimos... Essa luta enorme conosco mesmo, ela acabou não sendo eficiente. E aí eu tenho um aprofundamento para a gente fazer ele aqui rapidinho, com relação aos sacrifícios pessoais. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 10, que chama Bem-aventurados os que são misericordiosos, tem uma passagem que também é bíblica. Todos os ensinos do Evangelho, eles têm por base um ensinamento que esteja na Bíblia, e posteriormente daí vem a explicação de Kardec, vem a explicação dos Espíritos, mas a base é o ensino de Jesus resgatado da Bíblia. E lá está escrito, tem um item lá no capítulo 10 que é o sacrifício mais agradável a Deus. Palavras registradas por São Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, diz o seguinte: Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ali, ao pé do altar, e ide antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. O que significa isso, trocando para um português mais claro aí dentro do nosso dia a dia? Não adianta de nada eu trazer uma oferenda física aqui para dentro, ou para dentro de qualquer outra congregação religiosa, e eu não dar importância primeiro para aquelas questões que estão relacionadas ao meu íntimo. Eu tenho uma inimizade, eu tenho uma contenda, eu tenho um problema, eu tenho alguma coisa com alguém ou alguém comigo, é mais produtivo eu ir lá e fazer um esforço no sentido de me reconciliar do que eu ficar aqui oferecendo algo material
ou cumprindo um ritual, né, da boca para fora, ou através de gestos, ou de qualquer outra forma. Outra situação que está presente no Evangelho, eu fui conferir porque pareceu um pouquinho mais fora ali, mas o texto está todo na tela. Outra situação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Não está escrito aqui fora do Espiritismo não há salvação, não está escrito aqui fora da igreja não há salvação, não está escrito nada disso, está escrito fora da caridade não há salvação. E conforme eu dizia antes, o que fez Pedro realmente ter as credenciais necessárias para se dizer convertido? O trabalho de caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Amai o próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, e julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Vocês estão entendendo a minha proposta de raciocínio? Dizia lá que Pedro conseguiu as credenciais para se dizer convertido através de inúmeros esforços pessoais. Isso aqui tudo não requer muito esforço da nossa parte? Ou será que é bem simples assim eu perdoar alguém que me traiu? Será que é simples? O que eu desejo para aquele cara que vem ali e me furta alguma coisa? Eu não sei se alguém já teve a experiência de ter o seu carro roubado. Qual é o desejo que, em primeiro lugar, ele aflora quando a gente passa por essa experiência? Será que é o desejo do perdão? Ou será que é o desejo de uma raiva imensa, de uma vontade de esganar? Eu preciso me analisar, eu preciso me conhecer. Eu próprio tenho as respostas dentro de mim mesmo. O trabalho de transformação, eu falava antes, eu não consigo convencer ninguém a fazer. É um trabalho de dentro para fora, não é de fora para dentro. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas aí eu pergunto, será que nós de fato nos amamos? Quando entregamos o nosso corpo, né, aos mais diversos vícios, da alimentação, do sexo, do fumo, seja lá o que for, será que eu estou me amando quando eu faço isso? Será que eu tenho credencial para realmente amar alguém, sendo que o meu amor próprio, às vezes, ele é falho? Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que eles me fizessem? Será que é isso que pauta os meus relacionamentos? Será que eu consigo, de fato, agir com os outros da forma que eu gostaria que os outros agissem comigo? E essa também é uma característica, eu estou trazendo questões, eu estou trazendo dúvidas, eu estou enchendo o pensamento de todo mundo de dúvidas, mas justamente essa é a proposta. A gente precisamos sair daqui pensando, precisamos sair daqui nos analisando, precisamos sair daqui buscando nos conhecer para que esse conhecimento de nós mesmos ele seja o responsável pelas transformações que são necessárias. Eu não consigo modificar aquilo que eu não conheço, eu não consigo melhorar aquilo que eu mal conheço. Eu nunca esqueço um dia num grupo de estudo, lá na nossa casa espírita, que foi num clique, num instante ali, certamente por uma intuição espiritual. Quantas vezes nós passamos, e aí quando a gente está na fase ali de adulto jovem, né, a gente passa por inúmeras situações e elas vão se repetindo e a gente não se dá conta. Aquelas situações, elas constantemente aparecem na nossa vida e a gente vai deixando passar.
Aí conforme a maturidade vem chegando, nós vamos pensando, poxa, por que será que tais coisas vira e mexe acontecem na nossa vida, na minha vida? E aí a gente começa a acender a luzinha do alerta. Opa, nesse meio aqui, nesse campo aqui, nessas situações que elas vão se repetindo em nossa vida, eu tenho uma oportunidade de melhorar. E quando a gente deixa a vida nos levar, não, vamos indo, vamos ver o que vai dar, passamos 100 anos encarnados aqui e não nos damos conta de uma falha sequer. Porque nós não estamos atentos. Claro que a vida ela oferece sempre um outro recurso, por intermédio da dor, que nos faz pensar, mas às vezes passamos pela dor e ela ainda não conseguiu, na primeira, nos ensinar. É necessário vir uma segunda, é necessário vir às vezes uma terceira, ou é necessário às vezes um período bem extenso em sofrimento para que daí então consigamos entender. É necessário, dentro daquela linha do sacrifício pessoal, o sacrifício da nossa vaidade. Eu só consigo olhar o outro quando eu me anulo um pouco, ou até a gente tem uma máxima de que quando eu preciso perceber que o meu sofrimento ele não é tão grande assim, que eu abra os olhos para o sofrimento dos outros. Se eu me julgo a criatura mais infeliz da vida, já resolveu ir lá conhecer a realidade de alguém que vive num hospital psiquiátrico, abandonado às vezes pela família, sem um familiar que vá lá lhe visitar num domingo que seja? Esse movimento de caridade, ele nos faz enxergarmos, né, a nós mesmos de outra forma. Eu preciso sacrificar o meu egoísmo, eu preciso sacrificar os meus pontos de vista. Aquela coisa de, não, eu tô sempre certo, né? Ou então a minha opinião prevalecer sobre as outras. A minha opinião é apenas mais uma dentro desse contexto aqui. Por que motivos a minha opinião é que tem que ser a melhor ou a mais bonita? Não, ela é apenas mais uma dentro de um universo. O sacrifício dos nossos vícios, de tudo aquilo que nos mantém presos ao que sempre fizemos. Se alguém quer me seguir, e aqui são palavras de Jesus, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada um, ou cada dia, né, a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo. O que será que é isso? O que será que Jesus quis dizer com isso? Que eu tinha que pegar o meu carro, minha casa, vender tudo, dar para os pobres e viver na miséria por aí? Não é. Mas sim renunciar aquelas coisas que às vezes eu passei longos anos da minha vida fazendo e que me deram como resultado a existência que eu vivo hoje. Eu preciso renunciar a essas coisas que me prendem ao passado de equívocos, né, para poder construir um futuro diferente, um futuro melhor. Isso que é a questão que Jesus quis dizer de renunciar-se a si mesmo, abrir mão um pouco de si e ter um olhar sobre o outro. Voltamos lá para dentro do texto. Não será por maravilharmos a nossa alma ante as revelações espirituais que estaremos convertidos e transformados para Jesus. Simão Pedro presenciou todas aquelas revelações que a gente comentou antes com o próprio Messias e custou muito a obter estes títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos e somente nestas condições estaremos habilitados para o testemunho. E aí eu frisei de novo aqui a expressão trabalhemos, portanto. Porque o Espiritismo também ele é muito rico em oportunidades, em possibilidades para que nós próprios nos analisemos e trabalhemos no sentido de melhorarmos. Então a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Voltamos para dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 agora. O capítulo chama Sede Perfeitos. E o subtítulo que a gente se utilizou de algumas expressões aqui é o homem de bem. Então eu tenho que manter o meu foco
E essas aqui são apenas algumas, certo? Lá, quando a gente for para casa, depois peguem o Evangelho e se quiserem dar uma passada nesse capítulo de novo, é o capítulo 17. O homem de bem, ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Parece simples, né? Mas como é difícil esse trabalho realmente de justiça, de amor a nós e aos outros, e caridade, que é um exercício, é uma forma de chegarmos, né, ao objetivo. O homem de bem, ele interroga a própria consciência sobre os seus atos. Ele não fica catando problema nos outros. Ele se volta para dentro de si mesmo, porque ele sabe que os problemas que ele enfrenta é ele próprio que estabelece. Ele estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Ele respeita os seus semelhantes como gostaria de ser respeitado. Então, são até situações que têm uma certa semelhança ao item que vimos agora há pouco. E neste mesmo capítulo tem um outro item lá que fala os bons espíritas, ou os bons cristãos, como a gente queira entender. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Se o espiritismo ele fosse levado adiante por pessoas perfeitas, ou por pessoas já numa moralidade considerada em bom nível, é provável que eu não estaria aqui hoje. O espiritismo ele nos alerta de que tu te reconhece um ser com muitas falhas morais, me reconheço. E qual é realmente o teu esforço no sentido de dobrar essas falhas e não cometer elas tão seguidamente? Qual o meio prático? E aqui daí já é uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Essa foi a pergunta que o Kardec trouxe aos espíritos lá na época da codificação, na época que ele estava organizando o Livro dos Espíritos. E aí já veio a resposta por parte dos espíritos que diz o seguinte: um sábio lá da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Meu amigo, como é que tu vai superar algo que tu não conhece? Ou como é que tu vai superar algo que tu não aceita que tu faz de errado? Então é necessário, num primeiro momento, a gente entender, constatar, evidenciar essas falhas nossas, e também é necessário reconhecer. Nós sempre ouvimos, né, o pessoal que trabalha neste meio dizer que alguém que está num processo de libertação, vamos dizer, vamos usar esse termo, do uso de determinadas drogas, ele ser internado numa fazenda de reabilitação só vai fazer sentido se ele quiser. Se a família disser, não, vamos botar o fulano lá em tal lugar, porque é isso que vai resolver o problema dele, não vai. É necessário que ele próprio se conscientize de que está vivendo uma fase difícil, que ele precisa de ajuda para superar, e aí então todo aquele esforço vai fazer sentido. Então é necessário também que cada um se reconheça necessitado de certas melhorias, que o apoio, que o amparo chega. O Espiritismo ele nos traz isso a todos os instantes, nós temos inúmeras possibilidades de leitura, de reflexões, de conversas, de troca de experiência, de grupos de estudo dentro da Casa Espírita. O Espiritismo nos oferece as ferramentas necessárias para este trabalho de crescimento. Outro dia a gente estava também discutindo lá num grupo de estudo. Nós sabemos que na hora do nosso desencarne é por uma questão de vontade, é uma questão de magnetismo, nós vamos ser conduzidos de encontro àquilo que mais amamos no momento do nosso desencarne.
Se eu morresse hoje, e aí é essa questão que eu quero que fique, eu quero que a gente pense um pouco, se eu morresse hoje, para onde eu seria levado, para onde eu iria me aproximar, de que eu iria me aproximar? Se eu caísse durinho agora, o que será que aconteceria em essência com o Adriano, que é o que de fato acontece na hora do nosso desencarne? Para onde eu iria? Será que eu iria ficar preso lá em tudo que eu já adquiri ao longo da minha vida? Ou será que eu ia procurar um lugar onde os vícios ao qual eu me entreguei por toda uma vida permanecem sendo utilizados e ficaria ali vivendo aquelas experiências? Ou será que eu ia ser levado pelo coração a algum lugar que nos traz paz, que nos traz evolução, que nos traz reflexão? Se eu morresse hoje, se eu desencarnasse, vamos retificar, se eu desencarnasse hoje, para onde eu iria? Essa é a questão. E aí eu quero, já me aproximando do encerramento ali, voltar para dentro daquelas definições que eu trouxe no início. Conversão em Cristo. Será que eu permito que os ensinos de Jesus, eles realmente transformem a minha vida? Será que eles de fato transformaram já a minha vida para eu poder dizer com todo o orgulho que sou alguém convertido aos ensinos de Jesus? Que fique a reflexão, que fique este pensamento, porque é com certeza essa a proposta do Espiritismo, de nós nos indagarmos a nós mesmos. Dentro deste livro aqui, meus amigos, existe uma passagem chamada A Negação de Pedro, e o Humberto de Campos, na narrativa dele, ele traz pormenores deste momento em que Pedro negou a Jesus. Fica também a recomendação da leitura, para que a gente possa colocar isso na nossa biblioteca particular aí. Caminho, Verdade e Vida, item 15, conversão, que a gente possa voltar lá e fazer uma leitura, uma análise, mas que, em primeiro lugar, né, possamos sair daqui convictos da necessidade de nos conhecermos a nós mesmos, de botar empenho no sentido de melhorar aquilo que a gente constatou ser um problema, que a gente já vai devagarinho estar caminhando de encontro, né, para daqui a algum tempo a gente possa realmente bater no peito e dizer, não, eu hoje sou uma criatura transformada pelos ensinos do nosso Mestre Jesus. Fica o meu agradecimento à atenção de todos. Espero ter sido claro na nossa proposta de pensamento, de raciocínio. E quando se sentirem à vontade, quiserem nos visitar lá em Canela, a Casa Espírita de lá também está sempre aberta, disposta a nos auxiliar em qualquer necessidade. Então, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao nosso amigo.